Colossenses, capítulo número 1, no verso 18 ao 23. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado ereis estrangeiros, inimigos no entendimento por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aí a leitura da palavra de Deus. Irmãos, o tema de minha palavra hoje é Cristo, o cabeça da igreja. Paulo ele já havia mostrado Jesus como o Deus que é a imagem invisível do Pai, ele que é a plenitude da divindade, que é completamente Deus e completamente homem. Paulo já apresentou Jesus aqui como o Criador de todas as coisas, as que estão no céu, as que estão na terra, as visíveis, as invisíveis. Paulo já mostrou Jesus como o Redentor, o Salvador, aquele que redimiu e perdoou os nossos pecados, aquele que através do seu sangue reconciliou o homem e Deus, e agora ele vai mostrar que Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, nosso primeiro princípio nessa manhã é Jesus é o cabeça da igreja. A palavra cabeça, ela significa no original origem, significa de onde se origina algo. A Igreja Católica, ela diz que a igreja, ela se originou da onde? De Pedro, do Papa, ou de algo assim. Eles vão dizer que a igreja, na verdade, a Igreja Católica Romana, é que deu origem à Bíblia. Ou seja, a Bíblia nasce a partir da igreja. Nós cremos que é o contrário. A Bíblia deu origem à igreja. E por quê? Porque se Jesus é o verbo, e o verbo é o cabeça, logo é a partir dele que a igreja nasce. A igreja ela tem início em Cristo. No nosso Senhor, Ele estabeleceu, Ele é a pedra angular, da qual nós estamos edificando. O que é a igreja? Talvez você possa perguntar. Às vezes nós falamos, vamos à igreja, e o que vem à sua mente? Pessoas? Gente? Não. O prédio, o local. Mas a verdade é que o local não é a igreja. Esse prédio não é a igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Este é o local que nós nos reunimos para prestar culto a Deus. A igreja são aqueles que proferem a sua fé em Jesus Cristo. Não é o prédio, não é a mobília, não são as coisas que existem aqui. Então, por que nós fazemos reunião nesse prédio? Ora, por um motivo muito simples, é confortável. Aqui nós temos o som, nós temos os instrumentos, é um lugar que nos protege do sol, da chuva, do frio, do calor, temos ar, é um lugar confortável. Mas poderia ser em qualquer outro, poderia ser em uma praça, uma escola, em um auditório, em um centro comunitário. O lugar não importa, o que importa é a igreja. Os desigrejados então vão nos acusar de sermos institucionalizados, sermos um CPF, mas eles desconhecem que o prédio não é a igreja. A igreja somos nós. Eles dizem ser igreja em suas casas, sozinhos, mas isso é impossível. Como é que há Santa Ceia de mim com mim mesmo? Como é que há perdão? Como é que há exortação? Apacentamento, cuidado. Não tem como fazer isso sozinho. Eles dizem amar o cabeça, que é Jesus, mas não o corpo. Imagine eu chego lá na sua casa para te fazer uma visita, e aí você fala assim para mim, a cabeça pode ficar, o corpo vá-se embora. Eu não quero que o corpo fique aqui não, só a cabeça. É possível isso? Seria bizarro. E por quê? Porque o meu corpo não sobrevive sem a minha cabeça. Não tem como. É impossível. Agora, imagine que eu chego lá na sua casa com a minha esposa. Eu falo, Anderson, você pode até entrar na minha casa, mas sua esposa, não. Sua esposa, não. É exatamente isso que os desigrejados, eles dizem. Eu amo a Cristo,
mas rejeitam o seu corpo. Eu amo o cabeça, mas o corpo que somos nós, este não. Eu amo a Cristo, eu amo o noivo, mas a noiva, que é a igreja, este também não. Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é servir uns aos outros e servir a Deus. Por isso não faz sentido alguém servir a Deus em sua casa, sozinho. Como é que você serve a si mesmo? Como é que você serve a Deus? Só existe uma forma de você servir a Deus, meu querido irmão. Servindo esse irmão que está do seu lado. Servindo o seu próximo. A cabeça também fala de governo. E o apóstolo Paulo vai dizer que o cabeça da igreja não é o apóstolo Pedro. E muito menos aqueles que vieram após Pedro. A igreja católica romana vai dizer ubi Petrus, ibe ecclesia. Mas a verdade bíblica é ubi Christus, ibe ecclesia. Não é onde está Pedro, ali está a igreja. Mas sim onde está Cristo, ali está a igreja. A Confissão de Westminster, um documento muito importante da nossa fé, ela vai dizer o seguinte: não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser considerado Papa de Roma o cabeça dela. Mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo aquilo que se chama Deus. Os reformadores, eles entenderam que o Papa é o próprio anticristo. E por quê? Porque ele se diz sumo pontífice, ou o vicário de Cristo, ou o mediador entre o homem e Deus. Isso é impossível. Só Cristo é o cabeça, só Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Aliás, o pastor também não é o cabeça da igreja, como muitos por aí pensam. O que são os pastores? O que são os líderes? São ministros. E o que são ministros? São representantes. Imagine que o presidente ele queira ir em outro país, mas ele tem um compromisso. Então, quem ele envia? Ele envia um de seus ministros. Mas aquele ministro não é o cabeça do país. Não é quem está no governo do país. Ele é um representante. Agora, de forma que, se aquele ministro é rejeitado, também o presidente é rejeitado. Da mesma forma funciona com a igreja. Aqueles que rejeitam seus ministros, rejeitam o próprio Senhor. Ainda mais, se esses ministros eles servem fielmente a Cristo. Assim como a cabeça ela comanda o corpo, Cristo também ele deve comandar a igreja. Sendo então o pastor, um ministro, um representante, ele deve seguir as orientações que o cabeça dá ao corpo. Começando pelo culto. Mas não sei se você sabe, mas há um princípio que regula o culto. Eu não posso chegar aqui e fazer o que me der na cabeça. O culto ele deve ser constituído unicamente de oração, louvor, palavra, santa ceia, batismo e dízimos e ofertas. Só isso. Não tem como ter teatro. Não tem como ter dança. Não tem como ter luzes piscando. E por quê? Porque a Bíblia não ordena que seja assim. O cabeça disse como ele deseja ser cultuado. Como deve ser o culto a Deus. Portanto, não há espaço para essas coisas na igreja. No culto solene oferecido pela igreja. O pastor ele não pode vir aqui e falar de si. Não. Tem uma frase muito importante, muito interessante, que diz assim: fale muito de Cristo, pouco de você e nada dos outros. Nada dos outros. Aqui não é lugar para eu falar da minha vida. Aqui não é lugar para eu falar da vida dos outros. Aqui é lugar para eu falar de Cristo e somente dele. Não há espaço para outras coisas, não há espaço para especulação humana. Portanto, o objetivo da igreja deve ser edificação e aperfeiçoamento dos santos. É por isso que Deus deu apóstolos, como vieram os 12 Paulo, e deixaram a doutrina para nós, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Todos esses visando o aperfeiçoamento da igreja, a edificação da igreja. Mas o que tem feito a igreja moderna? Tem dissipado cabeça, tem tirado o comandante e tomado as suas próprias rédeas.
A igreja moderna ela tem visado lucro. Ela tem usado a igreja do Senhor como um fim lucrativo. Ou então, como um trampolim para o poder, fama, status. Ou até mesmo para outros motivos e motivações escusas. Mas você sabe o que acontece quando uma cabeça é decepada do corpo? Há possibilidade de haver vida ali? Não. O corpo padece. O corpo padece. E é exatamente isso que aconteceu com a igreja da Europa. Eles começaram a tirar o cabeça do comando. Eles disseram: Jesus, nós já aprendemos bastante com a sua palavra, agora deixe que nós tomemos as rédeas e conduzamos a tua igreja, o teu corpo. E aos poucos foram tirando, e introduzindo ideologias perversas, o liberalismo, o relativismo, foi entrando na igreja. E não há mais igreja na Europa. As igrejas que lá existem são mortas, não exercem influência nenhuma, não salgam, não temperam, não são luz, pelo contrário, se submeteram à cultura. O mesmo acontece com os Estados Unidos, um país fundado por puritanos fugidos da Inglaterra. Um país que foi pautado na Escritura, no seu princípio. Mas aos poucos, ela tomou o mesmo rumo e começou a afastar o cabeça da igreja. E qual foi o fim? Ora, nós temos visto por aí. Quase não existe mais igreja lá também. É escasso. Alguém me ligou esses dias, acho que ele estava lá na Flórida, dos Estados Unidos. E ele estava falando assim: olha, aqui quase não se encontra igreja. Aqui se encontra. A cada esquina, a 5 minutos, você tem igreja evangélica de todo tipo. Mas aí você chega em uma, as paredes tudo pintado de preto. Parece uma balada, uma rave. Você chega em outra, pregação motivacional, que massageia o seu ego, coaching. Você chega em outros, os louvores são um absurdo. Ou seja, não há igreja, está difícil. Está complicado achar uma igreja bíblica que pregue a palavra. Nos Estados Unidos. Berço, praticamente, da nossa fé. E porque quando o cabeça é tirado de cena, o corpo padece. O corpo padece. A Bíblia vai dizer que Jesus, a igreja nasce dele e para ele. Qual é o nosso fim? Qual é o nosso objetivo? Glorificar a Deus, irmãos. Não tem outro objetivo. Não tem. Se nós tiramos isso de cena, não tem como a nossa igreja subsistir. É edificar com feno, é edificar com madeira, é edificar com material que está suscetível a se extinguir. Filipenses 2,9 vai dizer o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a igreja, ela vive em função disso aqui, de fazer o nome de Cristo grande, de anunciar as suas grandezas, de o exaltar sobremaneira acima de todo nome. É isso. Mas quando nós perdemos isso de vida, não temos chance de sobreviver. É por isso que as igrejas, a cada dia, brasileiras também, elas são permeadas por mundanismo. Na forma como se relacionam, como os jovens se relacionam para o casamento, na forma como os adultos se relacionam para o casamento. Tudo pode, tudo é permitido. Na forma que elas lidam com o pecado, aliás, elas nem falam de pecado, não é? Se fala de pecado, a gente vai embora, a gente não quer isso. Antigamente, quando se pregava o evangelho, o que acontecia com as pessoas? Havia contritamento, havia arrependimento, havia mudança de vida. Mas hoje as pessoas, quando ouvem uma palavra mais dura, quando ouvem sobre pecado, elas falam: acho que essa igreja não é de Deus, não.
Peraí, qual foi o resumo da mensagem de João Batista e de Jesus? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento aos poucos, a chamada ao pecado aos poucos foi tirada de nossos púlpitos. E foi introduzida uma mensagem melancólica, que agrada a todos, mas que não causa mudança de vida. E é por isso que os crentes de nossos dias não possuem diferença alguma dos ímpios. É porque deixaram de confessar Jesus Cristo como o Senhor. A Bíblia vai dizer que Ele é o princípio. Olha só a parte B. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primeiro lugar. Irmãos, essa palavra princípio, eu até coloquei aí. Essa palavra é o princípio, no grego é arquê. Se lê assim, arquê. E essa mesma palavra, ela vai aparecer, sabe onde? No início da criação. Lembra de Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra princípio no original hebraico é bereshit. Quando você vai para o Novo Testamento, João 1:1, falando da mesma coisa, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Qual é a palavra que aparece? Princípio. Essa palavra também é arquê. Em Apocalipse 22:13, quase encerrando, quase fechando o que vai acontecer nos fins do tempo, aparece outro versículo que diz: eu sou o princípio e o fim. É aquele versículo que está: eu sou o alfa, o ômega, o início, o fim. E também está lá: eu sou o princípio e o fim. E essa palavra, mais uma vez, é arquê. O que quer dizer isso? Que na criação, quando todas as coisas estavam sendo formadas, quem estava lá? Quem estava fazendo tudo aquilo? Jesus. Ele estava no princípio. Lembra quando eles vão fazer o ser humano? Como é que diz lá? Não é diz, farei o homem a minha imagem e semelhança, mas é, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. De forma que até alguns pensam, né? Ah, foi Deus Pai que criou todas as coisas, Deus Filho redimiu e Deus Espírito Santo está convencendo. Não. São os três participantes em todas as etapas. Na criação, na redenção e no convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Porque eles subsistem em uma só forma, em uma só pessoa. Ou seja, Cristo estava no princípio quando criou todas as coisas. Ele também estava quando ele se fez verbo, quando habitou entre nós cheio de graça e verdade a fim de redimir. E ele também estará no final. Porque ele é o alfa e o ômega, segundo diz Apocalipse 22:13. Jesus em tudo tem o primeiro lugar. Na criação, na redenção, na ressurreição. Ele é o princípio, ele é o fim. Não há como você narrar a história da humanidade sem se lembrar que Cristo está ali. Ele sempre esteve e ele sempre estará. Ele sempre está lá. A Bíblia vai continuar dizendo que nele habita toda a plenitude. Toda a plenitude está no verso 19 ao 20. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito paz pelo sangue da sua cruz. Ou seja, o que a Bíblia declara é que Jesus não apenas foi suficiente e pleno para criar todas as coisas. Não apenas foi suficiente e pleno para redimir todas as coisas. Mas que no fim, ele continuará suficiente e pleno, de forma que nada que seja feito pode complementar a sua obra, seja da criação, seja da redenção, seja da consumação dos séculos. Jesus é pleno em si mesmo. Essa palavra plenitude é pleroma, que significa preenchido, significa completo. O que isso quer dizer? O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Lembra dos gnósticos que eu falei? Quem eram os gnósticos? Eram hereges, eram os falsos mestres daquela época. E eles usavam essa palavra plenitude ou pleroma para designar um espaço que havia entre Deus e o mundo material, que era preenchido por emanações, que eram uma espécie de criações, espécie de anjos. Ou seja, o homem não poderia se achegar a Deus de forma direta e reta. Não, ele precisava agradar primeiro todas essas emanações, todos esses seres criados por Deus. Ou seja, era necessário agradar outros intermediários. Quando Paulo fala aqui que
nele habita toda a plenitude, pleroma, ele está dizendo que Jesus é completamente suficiente para ser o mediador entre Deus e o homem. E que o homem, ele tem acesso a Deus unicamente através de Jesus Cristo. Como vai dizer 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não é através do Papa. Não é através de Maria. Não são através de santos canonizados pela Igreja Católica. Não é através de um pastor poderoso. Não. É unicamente através de Jesus Cristo, o homem, que nós temos acesso a Deus. Inclusive, esse é o tema da carta aos Colossenses. Cristo. É solos Christus. É somente Cristo. Nele habita toda a plenitude. Ele é suficiente para levar o homem a Deus, não necessitando a sua obra ser complementada por qualquer outro objeto humano, por qualquer outra atitude humana. Sendo então Jesus perfeito homem e perfeito Deus, ele pôde fazer essa reconciliação entre Deus e o homem. É como se ele pegasse na mão divina de Deus, e em seguida, com a sua natureza humana, pegasse na mão do homem e então fizesse as pazes, reconciliasse. E por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia vai dizer que nós éramos estrangeiros, nécios. Vivíamos na prática do pecado e nossas obras eram más. A verdade é que todos nós nos rebelamos contra Deus. Sabe qual é o grande problema do homem? Não é a falta do dinheiro. Não é a falta de programas sociais que possam acudir à pobreza. Não é a falta de educação. Alguns dizem que se a educação fosse melhor, o homem seria melhor. Não é isso. Não é uma economia melhor. Se o Brasil tivesse uma economia melhor, provavelmente o Brasil seria melhor. Não é isso. O maior problema do homem também não é com os outros, né? Às vezes pensamos, se o meu vizinho fosse melhor, se cada um fizesse a sua parte, se minha esposa fizesse melhor, se meu filho fizesse melhor, se meu chefe fizer melhor, as coisas funcionariam melhor, mas o maior problema do homem não é isso, não é com os outros. O maior problema do homem não é nem mesmo consigo mesmo. Esse é um deles, mas não é o maior. Sabe qual é o maior problema do homem? É com Deus. O homem, ele está em inimizade com Deus. E é por isso que não há descanso para a sua alma. Não há sossego. Não há paz. É por isso que o homem se turba, se isola, tumultua e faz qualquer coisa para preencher esse vazio que há em si. Mas não tem jeito. Porque enquanto ele não resolver esse problema com Deus, as circunstâncias não vão mudar. Porque como diz Isaías 57:21, para os perversos não há paz, diz meu Deus. Enquanto o homem não resolve esse problema de inimizade, não tem como ter paz. Por isso, há uma necessidade urgente de reconciliação. Eu me lembro de uma história, que é uma ilustração, de uma menina. Ela foi criada com todo carinho pelo pai. O pai a mimou, o pai a educou, o pai a ensinou a dar os primeiros passos, a levou para a escola. Mas então essa menina cresce e ela entra naquela fase da juventude. E ela se rebela contra o seu pai que a amava. Ela decide pegar as suas coisas e ir embora, porque o seu pai o impedia de fazer. E ela vai embora. E nessa vida que ela decidiu viver, ela se envolve com drogas, ela se envolve com imoralidade, ela se envolve com coisas terríveis. E termina totalmente de uma forma terrível. Mas um dia, ela se lembra que tinha um pai. E ela, constrangida, ainda assim decide enviar uma carta para o pai. Ela escreve, redige uma carta, envia para o seu pai, mais ou menos assim: Pai, eu sei que eu fiz coisas terríveis,
E eu me encontro agora em um estado de degradação terrível também. Eu sei que o que eu fiz foi tudo aquilo que o Senhor disse para eu não fazer. Mas sabe de uma coisa? Em tal dia, tal horário, eu estarei passando aí em um trem. E sabe aquela árvore que o Senhor me balançava? Se o Senhor pendurar ali uma bandeira branca, eu vou saber que o Senhor está em paz comigo, então eu vou descer do trem e vou correr para o Senhor. Então ela envia essa carta, em seguida ela sai. E ela vai no trem se lembrando de todas as coisas que o pai havia feito na infância, o carinho, os momentos bons, especiais, juntos. Então aquela menina ela começa a chorar, ela começa a entrar em um estado de pranto, copiosamente, chorando, se lembrando. E quando ela chega no determinado lugar, no determinado horário, ela olha para aquela árvore que seu pai costumava balançar e não tem ali uma bandeira branca. A árvore inteira estava repleta de bandeiras brancas. Irmãos, então aquela menina ela desce e ela corre para o seu pai. E o pai a perdoa, e o pai a restaura, e o pai cuida dela. Irmãos, essa é a minha e a sua história. Nós nos rebelamos contra Deus. Fizemos coisas terríveis, quebramos seus mandamentos e nos encontrávamos em um estado de degradação terrível. Mas Deus está sempre a perdoar o homem contrito e arrependido de coração, como diz Provérbios 28:13. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. O que é arrependimento de pecado? É você confessar o seu pecado, mas não para por aí. É necessário que você o abandone. Esse é o verdadeiro arrependimento. E a partir do momento que nós fazemos isso, somos reconciliados com Deus. Precisamos notar aqui que a ação de reconciliar não é uma atitude que vem de mim ou de você, mas é uma atitude que parte primeiramente de Deus. E por quê? Porque Ele tomou a iniciativa. De que forma? Ele nos proporcionou o recurso para que isso fosse possível, a saber, o sangue precioso de Jesus Cristo. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,18, ora, tudo provém de Deus que reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos reconciliou. Antes não dava simplesmente para mim e para você chegarmos em Deus e falar, Deus, tem como a gente ficar de bem? Não. E por quê? Porque o seu crime foi cruel. O que você fez não pode ficar impune. O que você fez tem que ser punido. E por quê? Porque nosso Deus é amoroso, bondoso, misericordioso, mas também é um Deus justo. É um Deus justo. O crime precisava ser pago. O que você diria de um juiz, onde o bandido chega perante ele e cometeu as maiores atrocidades, mas o juiz sendo bom, sendo amoroso e diz, está perdoado, pode ir embora. Ora, isso não seria um juiz bom? Não seria um juiz justo? Um juiz justo julgaria aquela causa e emitiria a sentença proporcional ao crime cometido. É isso que Deus fez conosco. Ele julgou a nossa causa. E sabe qual era a pena para o nosso crime? A morte. Sim. A morte eterna. A morte eterna. Como resolver esse problema? Certa vez, um juiz conhecido por ser bom e justo, que sempre julgava as causas corretamente, era conhecido por ser íntegro. Um dia, se apresenta diante ele, o seu filho. O seu filho havia cometido um crime, e aquele crime não podia ficar impune, mesmo que aquele que estivesse ali, o réu, fosse o seu filho. O crime foi tão terrível que a sentença prescrita por lei era a morte.
Então o juiz, ele condena o seu filho, morte. Em seguida, ele tira a sua toga, desce até o filho e diz: eu levarei a pena em seu lugar. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. O nosso crime era passível de morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas então, Jesus ele desce até nós, o Pai o envia e diz: eu receberei a pena em seu lugar. E isso então possibilitou que nós fôssemos reconciliados, de forma que a iniciativa de se arrepender e se reconciliar não foi sua, mas de Deus. O recurso foi proporcionado por Ele. Na cruz, o amor de Deus e a justiça se cumprem plenamente na morte de Jesus Cristo. Cristo ele morreu para trazer restauração a mim e a você, mas não apenas a mim e a você, ao universo. É por causa de Cristo que haverá um novo homem glorificado. É por causa de Cristo que haverá novos céus e nova terra. É por causa de Cristo que toda lágrima será enxugada de nossos olhos. É por causa de Cristo que um dia habitaremos com Ele pela eternidade. Não é por minha boa obra, não é por sua boa obra. Mas, me ouvindo, você pode pensar então, essa reconciliação universal é uma salvação universal. Peraí, então você está querendo me dizer que no final Deus vai dizer assim: Gugu é pegadinha, todo mundo está salvo, é só para ver quem era mais esforçado? Não. Reconciliação universal não significa salvação universal. Inclusive, o universalismo, que é a crença que no final todos serão salvos, é uma heresia. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus executará juízo sobre os ímpios e os lançará no inferno por toda a eternidade. Isso não é nenhuma pegadinha. Por isso Isaías vai dizer: buscai a Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Porque um dia o cálice da sua ira vai se encher e se derramará sobre toda a carne. E aqueles que rejeitaram a Cristo agora também serão rejeitados e lançados no inferno com Satanás e seus anjos. Portanto, o tempo de se arrepender não é amanhã. O tempo de se arrepender dos seus pecados é hoje. Volte-se para Deus. O tempo é agora. Você não sabe o que será de você daqui a alguns minutos, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos. Abandone essa vida, pare de pecar, resolva o que você tem que resolver, bote a tua casa em ordem. Deixe a sua rebeldia contra Deus. Pois o fim está próximo, o reino de Deus está próximo. E aqueles que não estiverem reconciliados padecerão pela eternidade. Terceiro e último princípio para encerrarmos. Nele somos reconciliados. Você pode estar se perguntando, mas como? Talvez você ainda não tenha entendido até o momento do que eu estou falando, do que se trata essa pregação. Então você está perguntando como eu me redimo, como eu me reconcilio, como eu faço as pazes com Deus. Olha o que diz o verso 22 e 23. Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A Bíblia diz que só existe uma forma de se reconciliar com Deus, crendo no seu Filho Jesus Cristo. Somente isso. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, algumas coisas acontecem conosco. Primeiro,
agora há a possibilidade de santificação. Ou você acha que Cristo te salvou apenas para que você viva a sua vida de forma pecaminosa, da forma que você quiser? É claro que não. Ele nos reconciliou para sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E isso significa que, antes, você servia prazerosamente a Satanás, se gloriava nisso, fazia com maestria. Mas agora, após ser reconciliado e liberto do império das trevas e transportado para a luz, você tem a possibilidade de se consagrar a Deus, de se separar a Deus, de não viver mais na prática do pecado, de dizer não à carne, ao diabo e ao mundo, coisa que você não podia fazer antes. Mas segundo, isso significa que agora nós também podemos nos apresentar diante de Deus sem culpa, confiados no sangue de Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro perfeito. Deus, Ele não aceita gente com pecado no céu. O céu é perfeito, mas eu sou imperfeito. Então, como é que eu posso me apresentar diante de Deus sem culpa, sem mácula? Ora, colocando sobre mim o sangue de Jesus Cristo, que me lava e me purifica e me torna mais alvo que a neve diante de Deus. Sim, agora se tornou possível nos apresentarmos diante de Deus sem culpa. Lembra o que diz Romanos 8:1? Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. De forma que quando Deus olha para mim e para você, pecadores miseráveis, Ele não vê mais a nós em si, mas Ele vê o seu Filho que jorrou o seu sangue precioso naquela cruz. Mas isso também significa que agora Satanás não pode mais nos acusar diante de Deus. O que Satanás ficava fazendo antes de Cristo ressuscitar? Lembra de Jó? Ele ficava acusando. De onde vem Satanás? De rodear a terra. Deus responde. Deus diz: tem visto meu servo Jó? Como é íntegro, o mais íntegro de todo o Oriente? Satanás responde: mas também, tu deste tudo a ele. Permite que eu toque em todas as coisas, vê se ele continua servindo ao Senhor. Deus diz: pois bem, só não lhe tire a vida. Ou seja, Satanás, a serpente, o acusador, era isso que ele ficava fazendo diante do Pai, nos acusando. Mas após a morte, ressurreição de Jesus Cristo, Satanás foi expulso do céu. De forma que quando apenas ele ousa nos acusar, o advogado, o Senhor Jesus Cristo, está lá para defender. Eu paguei por este pecado. Eu o tornei perfeito diante do Pai. É por isso que naquele grande dia nós habitaremos com Deus. Não é porque você vai morrer perfeito, talvez você esteja melhor do que era, mas porque fomos regenerados e receberemos um corpo de glória. E as nossas acusações serão desfeitas pelo nosso fiel advogado. Esse texto também nos fala da perseverança. Qual é a marca de alguém que se converteu, que foi realmente reconciliado com Deus? A fé perseverante. Alguém que não resvala na sua fé, alguém que não desiste da sua fé. O Isber, ele vai dizer: ninguém é salvo pelo fato de permanecer na fé, mas o fato de permanecer na fé prova que é salvo. Alguém que é genuinamente salvo, ele vai permanecer na sua fé, independente da provação. Lembra do texto lido aqui? Que aquele que edifica a sua casa sobre a palavra de Deus, este permanecerá independente das circunstâncias. Este permanecerá no dia difícil. Mas pessoas cujo seu fundamento está edificado sobre a areia, quando sobrevierem as dificuldades, a tormenta, irá ruir, e grande será a sua ruína. A Bíblia também declara que aqueles que não estão alicerçados na fé correta serão também levados por todo vento de doutrina. O salvo, ele vai perseverar até o fim, pois
Suas bases estão bem alicerçadas na rocha da palavra de Deus, na rocha que é Cristo. Portanto, não seremos levados por qualquer vento de doutrina. Essa é a evidência de alguém que foi reconciliado, salvo. Mas também, a marca de alguém que foi alcançado pelo Evangelho é que eles não desistem, eles não perdem a sua fé mesmo diante de circunstâncias como de morte. A Bíblia vai citar, por exemplo, Demas. Demas, ele amou mais o presente século. Ele foi seduzido pelo mundo. Ele disse, não, a fé cristã não é para mim. E se desviou. Nós temos Judas Iscariotes, que comeu com Jesus por 3 anos, que dormiu sobre o mesmo teto, mas que não era verdadeiramente salvo. No fim das contas, ele concluiu, talvez esse não fosse o Messias, talvez esse não é o Messias que as Escrituras anunciam. Aliás, até agora não aconteceu nada, nenhum ato revolucionário. Ele traiu Jesus e, em seguida, se suicidou. Você tem pessoas que perderam a esperança. Mas alguém convertido, ele não perde a esperança que recebeu no Evangelho. Por quê? Porque Cristo em nós, o Evangelho que nos alcançou, e é a esperança da glória. De forma que agora, como apóstolo Paulo, nós nos tornamos ministros desse Evangelho. Veja que Paulo aqui ele manifesta uma imensa alegria ao anunciar as boas novas. Ele realmente crê que o Evangelho é salvação para todos, judeu, grego, para qualquer classe social, rico, pobre, para qualquer raça, preto, branco, vermelho, amarelo, para todos. E por isso ele anuncia, porque ele quer que o Evangelho é o poder da salvação. Irmãos, temos feito isso. Você tem essa convicção no seu coração? Eu vou anunciar o Evangelho porque ele é o poder da salvação, porque não há salvação sem o seu anúncio. Lembra? Como ouvirão se não há quem pregue? A salvação vem pelo ouvir e ouvir a pregação, a palavra de Deus. Mas sabe por que às vezes você não evangeliza? Porque te falta essa expectativa ardente da esperança da glória, que é o Evangelho. Você ainda pensa, será que é isso mesmo? Mas outro ponto interessante é que o apóstolo Paulo ele não usa o Evangelho para benefício próprio, a fim de alcançar objetivos escusos. Não, ele está anunciando o Evangelho porque crê que aquela é a única forma do homem conhecer a Deus e se arrepender de seus pecados e ser reconciliados. Eu sempre procuro avaliar algumas coisas. Agora a gente tem postado vídeo lá, né, no YouTube, também no Facebook, no Instagram, nas redes sociais de forma geral. E às vezes quando eu estou fazendo aqueles vídeos ali, quando eu estou postando, eu fico me perguntando, qual é a minha motivação? Por que eu posto esses vídeos? Por que eu quero que as pessoas compartilhem? Por que eu quero que o canal cresça? Quais são as minhas reais motivações? Se tornar alguém célebre, famoso, conhecido? As pessoas elas começam a te ouvir, elas começam a te chamar para as coisas. Elas começam a te ligar. Irmãos, é muito complicado, é uma linha tênue entre a soberba. É a linha tênue onde você pode perder a sua real motivação. Onde você vive em função não mais de anunciar a palavra de Deus que tem sido perdida, mas de se tornar um ídolo. Eu me preocupo com isso. Mas eu posso lá e falo, puxa vida, eu acho que a minha motivação não está correta. Eu preciso rever, eu preciso orar mais. Com isso eu não estou dizendo que Deus ele não pode fazer os seus servos grandes, proeminentes. Sim, Deus pode, se for a vontade de Deus, mas o homem, ele não pode buscar isso. Assim como ele não pode buscar riqueza,
e não pode buscar poder e fama. Se Deus quiser dar riqueza e poder e fama, glória a Deus. Mas Ele não pode buscar isso. É isso. Eu tenho que sempre avaliar mais em você. Você acha que você está livre disso? Por que você faz as coisas? É para se mostrar? Está errado. Irmãos, nós temos que sempre nos esforçar para expressar a Cristo. Porque Cristo em nós que é a esperança da glória. Vocês não estão aqui por causa de mim. E ninguém vem a Cristo por causa de mim ou de qualquer outro. Mas porque queremos algo mais. Temos a esperança em algo maior. Um verdadeiro ministro do Evangelho, a sua motivação é anunciar as boas novas, independente do que aconteça. Independente de você for um Jeremias, que vai pregar a vida inteira e sabe quem vai se converter? Ninguém. Ou se tornar um Pedro, que em uma pregação 3.000 pessoas se convertem. Nos importa anunciar as boas novas. William Hendrickson, ele vai dizer o seguinte: o ministro do Evangelho é aquele que conhece o Evangelho, foi salvo pelo Cristo do Evangelho e com alegria proclama a outros o Evangelho. Deste modo serve a causa do Evangelho. É isso. Nem todos serão pastores. Nem todos tocarão piano. A maioria irá carregar. A maioria será moleta. É, isso mesmo. A maioria de nós vai ser moleta para que os outros se apoiem em nós e cresçam. E daí? O que importa é, somos uma muleta para a glória de Deus? Cumprimos a nossa função de fazer outros caminharem melhor? No final, Deus só vai querer saber de uma coisa, irmão. Somos fiéis? Fomos fiéis? Você, dona de casa, que às vezes menospreza o que você faz. Eu estou encerrando. Hoje as feministas, elas convenceram que você, mulher, o maior título que você pode receber é o de doutora, não de mamãe. Irmãos, não importa se é status, não importa se ser uma dona de casa, se ser uma mãe, não tem glamour perante o mundo. O que importa é, Deus está se agradando? Eu estou expressando a Cristo dessa forma? Se sim, deste modo, você está servindo a causa do Evangelho. Por isso devemos pregar em tempo e fora de tempo. Mas eu não sei evangelizar. Ora, o pouco que você tem já é muito. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte: evangelismo é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Você sabe onde tem a casa do pão? Então convide outras pessoas para se alimentar. Convide os seus filhos, convide os seus vizinhos, convide os seus colegas de trabalho. Eu não sei pregar, fale do que Jesus fez em sua vida. Pregar não é uma ordem apenas àqueles que exercerão o episcopado como pastores e mestres. Mas é uma ordem dada a todo discípulo de Jesus Cristo, em Mateus 28. Ide pregai o Evangelho. É isso que devemos fazer. Quando nós seguimos Cristo, que é o cabeça, a nossa vida, o corpo de Cristo, que é a igreja, ela sintoniza naquilo que Ele ama e naquilo que Ele nos ordenou a fazer. Alguém que o braço fica assim, involuntariamente, é alguém que tem algum problema. Ou que a perna fica assim, tem algum problema. Na cabeça, neural. Uma igreja que também age dessa forma, independente, tem algum problema. Tem algum problema na forma que ela está se conectando com a cabeça. Seja no ensino das Escrituras, seja no estilo de vida da igreja, seja porque nenhum dos dois está se fazendo. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de agirmos dessa forma, conforme aquilo que nos ordena o cabeça, o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da sua igreja, o cabeça da igreja.
Amém? Vamos orar?